Vamos falar de skincare? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare que eu fiz nos últimos meses. Atualmente eu já estou fazendo outra, mas depois que eu testar mais ela, eu venho aqui e conto pra vocês. E eu já tenho um outro vídeo de skincare, que foi a que eu fiz antes dessa que eu vou falar agora. Tem alguns pontos parecidos, mas eu sempre gosto de estar mudando os produtos, porque a pele está sempre mudando, então às vezes ela vai precisar de uma coisa, às vezes ela vai precisar de outra. A outra rotina de skincare que eu tinha, apesar de ser muito boa, eu vi que ela não estava dando conta, principalmente de conter as espinhas que eu estava tendo. Há uns meses atrás eu estava com bastante espinha, eu ainda tô com bastante espinha, mas agora eu já consegui dar uma controlada. Essa rotina que eu vou falar nesse vídeo ajudou, mas a que eu tô fazendo agora é a que tá melhorando ainda mais. Só que eu comecei ela tem pouco tempo, então eu gosto de esperar mais pra vir aqui no vídeo contar toda a minha experiência. E eu vou começar com um produto que eu gostava, que eu usei por muito tempo, mas que nesse momento eu acho que ele não estava sendo tão bom assim para minha pele, que é esse sabonete aqui da Principia. Eu acho que eu já uso ele há uns 2 anos e eu sempre me dei muito bem com ele. Ele limpava a pele sem deixar ela muito ressecada, conseguia controlar a oleosidade durante o dia, mas de uns tempos para cá eu vi que ele não estava me auxiliando tanto assim no controle de acne. E eu também senti que quando eu usava ele, parecia que a minha pele ficava mais irritada. Não sei se é porque a minha pele estava sensibilizada e para aquele momento ele estava sendo muito forte, mas eu parei de usar ele e eu vi que a questão da sensibilidade, principalmente a inflamação das espinhas, melhorou. Eu vou tentar voltar a usar ele agora. Talvez o ácido que eu estava usando era muito forte e aí não estava combinando com ele. Como ele está aqui pela metade, eu vou tentar dar uma destinação para não jogar produto fora. Mas ele, por muitos anos, foi um sabonete que eu usei e gostei. E nesse momento eu vi que ele não estava servindo, então busquei outras opções mais suaves. E uma delas foi esse sabonete aqui de glicerina da Granado. Eu já usava ele para remover maquiagem, quando eu fazia uma maquiagem muito pesada, eu usava ele e depois usava o da Princípio. Mas eu passei a usar só ele para ver se a minha pele acalmava. E de fato ele tem uma ação muito mais hidratante que o da Principia. Então, na questão da inflamação da espinha, não é que ele ajudou a cicatrizar a espinha, mas ele ajudou a não deixar ela mais inflamada, que é o que eu sentia que estava acontecendo com o da Principia. E aí depois eu ganhei esse sabonete aqui dessa marca Skin Deal, acho que é uma marca que nem existe mais. Na verdade, quem ganhou ele foi meu marido, veio no kit de uma corrida que ele participou. E aí eu comecei a usar e gostei, foi um bom produto também. Aqui diz que ele limpa a pele, reduz a oleosidade e tem extrato de aloe vera e algodão. E eu fiquei usando ele pela manhã e esse aqui à noite. E eu senti que foi o ideal, porque acho que a minha pele realmente estava precisando de algo mais tranquilo, que não fosse tão potente assim. E só reiterando que aqui eu tô contando a minha experiência usando os produtos. Eu não tenho formação em dermatologia, em estética, mas eu sempre tive uma pele oleosa, com tendência a ter espinhas, e nos últimos meses apareceram mais espinhas ainda. Então eu tenho sempre que estar cuidando da minha pele para evitar acne, poros dilatados e uma oleosidade muito excessiva. E para auxiliar na questão da acne, das manchas, porque era aquela espinha que, mesmo não espremendo, mesmo não cutucando, depois ela deixava mancha na pele, aquela espinha bem inflamada. Aí eu comecei a usar o ácido azelaico. Esse aqui é o gel, até tem um pouquinho, mas como eu tô gostando mais da minha rotina de skincare atual, acho que eu nem vou voltar a usar ele. Eu já usei ele há alguns anos atrás e naquela época ele me ajudou muito na questão das espinhas. Dessa vez ele também auxiliou. Eu sinto que ele ajuda a secar a espinha muito mais rápido, se você não passa nada, ou até mesmo outros produtos. Em relação a secar a espinha, a desinflamar, ele auxilia bastante.
mas ele não é um dos meus produtos favoritos, porque eu acho que na questão de cravos, aqueles pontinhos que ficam aqui no nariz, na verdade são filamentos, né? Não auxilia tanto assim. Então, ácido azelaico para espinhas, ele é muito bom, mas para poros dilatados e filamentos, pelo menos para minha pele, ele não auxilia tanto. Então, quando eu via que eu estava com os poros muito abertos, com muitos pontinhos pretos do nariz, eu fazia uma massagem com o óleo de melaleuca, que foi um óleo que eu usei por muito tempo. Eu usava só ele à noite para dormir. Só que naquela época eu não estava, digamos que, em crise de espinhas. Tava, assim, uma espinha ou outra que me dava. O óleo de melaleuca, apesar de ser um óleo, ele é um óleo antifúngico, anti-inflamatório. Então, mesmo quem tem espinha pode usar ele. Quem tem uma pele com tendência a ser mais oleosa pode usar ele também. Que só ele não deu conta, por isso que eu comecei a usar o Azelã. E ele eu usava de vez em quando para fazer uma massagem no rosto. Eu não deixava ele na minha pele, eu pegava um pouco, passava, espalhava na mão e fazia uma massagem no rosto, principalmente nessa região aqui e no nariz, porque quando você faz essa massagem com óleo, você meio que derrete a oleosidade, o sebo, e aí depois lavava o rosto com sabonete e os poros eles ficam bem menores, remove também alguns pontinhos pretos do nariz. Se antes de você passar o óleo você conseguir colocar um paninho morno na pele, não pode ser quente, tem que ser morno na região para ajudar ainda mais a derreter essa oleosidade que se acumula aqui na região, é melhor ainda. Mas geralmente eu passava só ele, ficava ali uns 5, 10 minutos massageando a pele e após remover ele, a pele ficava com uma textura bem mais uniforme. De protetor solar, continuei usando o que eu já usava, que é esse aqui da Ana Sol. Só que aí eu passei a usar com muito mais frequência por causa do ácido, porque a minha pele já estava manchando naturalmente por conta das espinhas. Então eu não podia facilitar e me expor ao sol sem proteção solar, porque aí que ia ficar com uma mancha muito mais intensa. Então usava protetor solar o tempo todo e ainda uso, porque eu ainda tô com algumas manchinhas que eu quero que saiam. E para hidratar a pele, que também é muito importante, eu tava mesclando entre dois produtos, o ácido hialurônico em sérum da Principia, que era um produto que eu já usava. E depois eu comecei a usar um hidratante em creme da mesma marca do sabonete que meu marido também ganhou no kit da corrida e eu testei e gostei, então passei a usar ele. E aí quando eu ficava em casa, geralmente eu passava esse aqui, que é um pouquinho mais grosso, e às vezes para dormir também eu passava ele, porque eu senti que o ácido, se eu usasse ele todo dia, ele estava piorando a minha pele, estava sensibilizando muito. Então no início, sempre que eu começo a usar o ácido, eu começo usando um dia sim, um dia não. E aí depois eu vou vendo, vou analisando para ver se dá para usar todo dia ou não. E o Azelã, eu vi que usando ele todo dia estava sensibilizando muito a minha pele. Então eu estava usando ele 2, no máximo 3 vezes na semana. E nos outros dias eu dormia com hidratante. E esse aqui eu usava e ainda uso quando eu vou fazer uma maquiagem ou sim, se o dia tá muito quente, eu não quero tanto produto com aquela sensação pegajosa na minha pele. E essa foi a minha rotina de skincare. No momento, a minha pele realmente estava precisando de um ácido mais potente, mas não para usar todo dia, como eu falei. E ela também estava precisando de muita hidratação. É meio que um paradoxo, né? Porque eu estava com muita espinha e aí eu precisava de um ácido potente para controlar essas espinhas, mas eu também precisava hidratar muito a pele e, ao mesmo tempo, usar outros produtos mais suaves. Eu acho que justamente pelo ácido já ser muito potente, eu precisei que os outros produtos fossem produtos mais suaves para não sensibilizar tanto a pele. Eu usei esses produtos por mais ou menos uns 8 meses. Agora eu já estou com uma nova rotina de skincare. Eu confesso que eu tô gostando mais que essa, tô vendo mais resultado
mas eu acho também que foi um processo. Talvez se eu não tivesse feito essa rotina antes da que eu tô fazendo agora, ela não faria tanto efeito assim. Então, eu acredito que naquele momento, o que a minha pele precisava realmente era do azelã, que é um ácido bem potente, bem recomendado aí para controlar as espinhas. Agora que já está um pouco mais controlado, eu consigo usar outros produtos que não sejam tão fortes, mas que também são bons. Só que essa rotina de skincare que eu tô fazendo agora, eu vou contar em outro vídeo depois que eu experimentar ela por mais tempo. E só lembrando que cada pele é uma pele, a minha pele mesmo, como eu falei, o sabonete num determinado momento funcionou, depois eu vi que não estava sendo tão interessante assim. Se você vê que você realmente está com um problema de acne, o ideal é você procurar um dermatologista para ele te indicar produtos específicos para o momento da sua pele. Mas como eu falei, eu tenho problema com espinhas há muitos anos, desde a adolescência. Então eu acredito que se eu fosse no dermatologista, ele ia passar justamente o ácido azelaico, que é o que eles geralmente passavam quando a minha pele ficava naquela situação que ela estava. E o básico que funciona é sempre limpar a pele, hidratar e passar protetor solar. Ácido é bom deixar só para casos mais extremos e sempre que usar ácido, passar protetor solar, mesmo que não vá se expor diretamente ao sol, mesmo que vá ficar dentro de casa, é importante passar protetor solar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu tentei explicar da forma mais clara e simples possível. E até o próximo vídeo.